Olá, bom dia. No século XIV, em 1348, espalhou-se no mundo a peste negra, a pior de todas as epidemias que se abateram sobre a história da humanidade. Em questão de uns poucos anos, pereceram metade dos habitantes da Europa. No auge da peste, pessoas que amanheciam com boa saúde antes do pôr do sol já estavam na cova. E em cada viela passavam diariamente os carrinhos de recolher os mortos. Os melhores e mais abnegados membros do clero e da classe médica morreram prestando assistência aos infectados. Aos que se seguiram os demais voluntários mais corajosos. Dentre eles estava a maioria dos melhores professores universitários que pertenciam ao clero. Escaparam aqueles que fugiram das cidades ou porque eram medrosos ou porque não tinham tido a capacidade de gerir algum negócio próprio e nada tinha a perder fugindo. Desta maneira, ao findar a peste, a elite da medicina, do clero, dos estudiosos, dos que tinham espírito de empreendimento, haviam todos falecidos. Sobraram os piores, e com eles o nível do ensino começou a decair vertiginosamente. As pessoas que frequentavam as bibliotecas começaram a se interessar não mais pelas obras que continham a profundidade do pensamento filosófico ou teológico, nem pelas ciências, mas pelo que nelas havia de literatura produzida em sua maior parte na antiguidade clássica. Daí que, à margem das universidades decadentes, iniciou-se uma febre de redescoberta dos clássicos da literatura antiga. Com eles, a febre pela sofisticação do estudo da língua latina e depois também da grega. Surgiu então o currículo de estudos humanistas, na realidade de inspiração pagã e não cristã, baseado no estudo do latim e na leitura dos clássicos da literatura e cuja finalidade era, muitas vezes, a erudição. Havia, ademais, uma nítida incapacidade geral de compreensão dos ideais pedagógicos anteriores, mesmo entre os melhores espíritos, o qual perdura até os dias de hoje. Foi como uma civilização que se perdeu repentinamente, embora tenha deixado seus testemunhos. Na prática, tais testemunhos, para a maioria ou a quase totalidade, não representam mais do que vestígios que a civilização egípcia nos deixou com as suas pirâmides, ou os habitantes da ilha de Páscoa com suas estátuas. Foi nesta época que surgiu a Companhia de Jesus. Embora tenha tentado cristianizar o tipo de ensino que tomou conta da época baseada na literatura e no estudo dos clássicos, a partir daí, conhecida como ensino humanista, a Companhia, ao estabelecer o Ratio Studiorum como regulamento de seus estabelecimentos de ensino secundário, não atinou ou não lhe foi possível atinar para com o legado pedagógico que os cristãos anteriores à época da peste negra haviam deixado. Foi um grande erro da Companhia de Jesus. Na verdade, acabou adotando como própria a metodologia fundamental do Renascimento para os estudos secundários. Foi nesta metodologia que entrou no Brasil com a colonização portuguesa e continuou inalterada até a Primeira República, mesmo com as profundas transformações que iria passar na Europa. Em termos educacionais, até a Primeira Guerra Mundial, mesmo com a expulsão dos jesuítas das terras brasileiras pelo Marquês de Pombal em 1759, o Brasil continuou na linha da pedagogia renascentista. Pombal
havia expulsado os padres, mas os que ficaram simplesmente continuaram, embora de uma maneira muito ineficiente, os mesmos métodos e as mesmas concepções, como se no resto do mundo nada tivesse acontecendo. No resto do mundo, muitas coisas já estavam acontecendo naquela época. As universidades mais tradicionais do mundo estavam, naquela época, em franca decadência, organizadas em uma estrutura vinda de uma época cujos métodos de ensino eram cada vez menos compreensíveis, se não de todo incompreensíveis. A atenção dos educadores, devido à ênfase remanescista pelo estudo das línguas, começou a passar para o ensino secundário, onde era aprendido o latim. Os principais problemas da especulação educacional, de tornarem os problemas da didática e depois da psicologia das crianças. As principais preocupações dos pensadores educacionais antes da peste negra tinham se dirigido para o desenvolvimento das faculdades superiores da mente humana. E quando se preocuparam com o que seria atualmente o estágio correspondente ao ensino secundário, faziam com vistas no desenvolvimento direto destas faculdades. A preocupação com o ensino primário, do ponto de vista teórico, até onde sabe os autores, eram praticamente nula. O que se assistiu depois foi o surgimento da tendência contrária. A primeira grande obra pós-renascentista da educação foi Didática Magna de Comenius, bispo morávio que, percebendo a precariedade dos métodos de ensino do latim, passou a partir daí a estudar a fundo os problemas da didática em um contexto muito mais amplo. Mas como os problemas de aprendizagem e ensino estudados e por Comenius tinha origem em estágios mais precoces do desenvolvimento da criança, logo as preocupações teóricas dos grandes pedagogos passaram para a educação de crianças de ainda menor idade. Com Pastalozzi, autor de Como Gertrudes Educa os Seus Filhos, e depois com Froebel, com a Educação do Homem, esta linha acabou desembocando na atualidade nos numerosos estudos de Piaget. A primeira grande preocupação da escola pós-renascentista, que depois neste século veio a se chamar de Escola Nova, no século XX, foi deste modo voltada para a psicologia infantil e o estudo dos problemas da didática. Aí, no Brasil, porém, a escola continuava ainda no estágio anterior. Amanhã nós vamos continuar com este assunto. Eu sou Jonas Luiz da Silva Veiga de Capoeira. Muitíssimo obrigado por você nos acompanhar por meio do YouTube. Eu espero que, se você gostar, recomende o nosso portal no YouTube aos seus amigos. Basta clicar aqui na marca d'água e pedir para eles assinar, para a gente poder divulgar um pouco mais a história da educação à distância de quarta geração, das civilizações hebraicas, gregas e romanas até os dias atuais. Muito obrigado.